Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje será segurança condominial. Daremos 10 dicas essenciais para você manter o seu condomínio seguro. O nosso convidado de hoje, mais que especial, é Vlauder Robson, especialista em segurança condominial, palestrante em todo o Brasil, professor da Gabor. Tem um programa aqui, Dicas de Segurança com Vlauder Robson. Faz tempo que você não vem aqui, Vlauder. Prazer ter você aqui. Exatamente. Faz 2 anos aproximadamente que eu vim no programa. Dez dicas para quem está nos assistindo para manter o condomínio deles seguros. Vamos lá. A primeira dica que eu daria para um síndico é definir o perfil do porteiro. No dia a dia, o que eu encontro nos condomínios? Condomínios orgânicos, que o funcionário é do condomínio, geralmente ele migrou de uma função de faxineiro ou limpeza para de porteiro. Mas não foi pensado se o perfil dele era adequado para aquela função. Então, o que você estava falando, desculpa te interromper, o que você estava falando é que muitas vezes, por conta de confiança... Que é primordial. De ter um conhecimento do condomínio... Dos moradores. Conhecimento dos moradores, se coloca aquele faxineiro, auxiliar de serviços gerais, e aí dá oportunidade para ele ser um porteiro. Isso é positivo, mas... Mas tem risco. Então, num caso concreto de um cliente nosso, quando nós fomos verificar a parte psicológica desses porteiros, eles não tinham condições de fazer atendimento às pessoas. E era isso justamente que o síndico tinha detectado. Então, no exame psicológico, ficou claro a falta de perfil para a função de porteiro. Então, a gente tem que avaliar, né, se esse funcionário que tem conhecimento do condomínio, que tem a confiança de todo mundo, se ele tem perfil para ser porteiro. Porque Exatamente. Não adianta só ter conhecimento, ter a confiança, mas não ter perfil para ser porteiro. Então, para atender pessoas. Para atender pessoas. E para ficar confinado num ambiente restrito. E para controlar o acesso. E para controlar o acesso. Então, que é a atividade mais importante do condomínio. Exatamente, porque é a questão de vulnerabilidade de entrada, que pode acontecer alguma coisa, a gente sabe que a grande maioria dos eventos acontecem com entradas autorizadas, né? Perfeitamente. E é o porteiro que está ali fazendo essa autorização, ou apertando o botão que assim seja. Robson, então a primeira dica é ver se esse funcionário orgânico tem perfil para ser porteiro, controlador de acesso do condomínio, é isso? Perfeito. Mas não se restringe apenas ao condomínio, a esse funcionário orgânico. Quando eu vou trabalhar com uma empresa terceirizada, eu também deveria definir perfis para que essas pessoas viessem trabalhar no condomínio. Isso não é feito pelo síndico. Então, por vezes, nós vemos que o turnover que ocorre nas portarias terceirizadas está vinculado a eu não definir um tipo de perfil de porteiro para o meu condomínio. Bom, e que é o tipo de perfil ideal para um condomínio? Eu costumo fazer nas visitas, a primeira pergunta que eu faço para o porteiro é: qual a sua profissão? Quando ele fala para mim que a profissão dele é porteiro, eu tenho praticamente um perfil de que ele vai continuar naquela atividade. Isso na prática, e são 36 anos, Sim. Isso fica aparente. Quando ele fala assim: eu estou aqui porque na minha especialidade não tem emprego e estou aqui para sobreviver, ele não vai ficar. Então, o turnover é muito alto e eu tenho sempre um reprocesso. Eu tenho que treinar, capacitar, conhecer os moradores. Quando ele está quase apto para exercer a função, ele vai embora. Entendi. Então, perfil adequado para o funcionário da portaria. Primeira dica para quem está nos assistindo. Segunda dica é definir procedimentos. Então, é normal eu chegar no condomínio e o condomínio falar assim: nós temos 4 formas de entrar no nosso condomínio. Depende de quem está trabalhando na portaria. Com o João, fica fácil de eu entrar. Com o Pedro, eu já tenho restrições. E isso interfere no dia a dia do condomínio. Então, a hora que eu crio o procedimento, eu evito que existam ações diferenciadas. Eu aprendi com você uma expressão, procedimento forte. Exatamente. Procedimento forte é aquele procedimento que foi proposto pelo síndico ou por um especialista de segurança e que ele foi aprovado pelos moradores em assembleia. Tudo tem que ter procedimento.
tudo. Desculpa te interromper, mas até os possíveis... As possíveis, como que eu posso dizer, usar a palavra correta, me fugiu a palavra, mas as possíveis coisas eventualidades, também tem que ter procedimento. Então, vou dar um exemplo. Seria a terceira dica. Tá. Tá, ok. Tá. Que seria, já entrando então talvez na terceira, faltou o morador esqueceu o controle, por exemplo. Tem que ter procedimento para isso, certo? Tá, ok. Porque não é o habitual, mas pode acontecer. Alguém tentou adentrar o condomínio. Estou falando coisas que não são do dia a dia, mas que também tem que ter procedimento descrito e treinado, não? Perfeito. E aí já vai para uma próxima dica, provavelmente. Mas eu queria ainda manter no procedimento. Tá. Quando se fala em procedimento, a primeira coisa é o procedimento tem que estar customizado para o seu condomínio, principalmente quando eu trabalho com terceirizada. Então eu falo assim, o padrão do condomínio nosso é esse. Independente da empresa X, Y, Z, quando ela chegar no condomínio, existe um padrão do condomínio. Isso evita alterações de rotina. Não é o padrão da terceirizada. Não é o padrão da terceirizada. Quando eu falo de procedimento escrito, eu falo desde o início do serviço até a passagem do serviço. Então, para cada etapa do serviço, está escrito o que ele tem que fazer. Como é que ele recebe a correspondência? Como é que ele deixa entrar o entregador? Então, as peculiaridades do dia a dia estão todas escritas. Eu brinco que o condomínio precisa ter a Bíblia dele, né? Precisa, é necessário, e sem ela eu tenho procedimentos dispersos, né? E que não vão auxiliar na segurança do condomínio. Segunda, procedimentos escritos, tudo com procedimento dentro do condomínio, certo? Exatamente. Terceira, contingência. Tudo que acontece diferente no condomínio, que são rotinas previsíveis, deve haver uma contingência. Vou dar o exemplo mais clássico que eu tenho da contingência. O síndico implantou um botão de pânico e hoje em dia nós encontramos esse pânico também por biometria. Uhum. E nós acionamos isso na hora que estava fazendo a avaliação. Então o síndico falou, mas você está acionando o pânico. Eu falei, e eu sei disso. Aí o porteiro deveria ter uma reação a partir disso. E a pergunta para o porteiro foi essa, seu Francisco, e o que o senhor faz agora? Ele falou para mim, isso nunca me aconteceu. Então eu coloquei uma tecnologia, existe um fato, quebra de elevador, mal súbito, roubo, furto, e eu não tenho um funcionário com um procedimento escrito, que é a contingência, e o que fazer. Perfeito. Ele tem, mas não sabe o que ser feito. Ele tem, mas não sabe o que ser feito. Exatamente. E aí, então a terceira dica é ter a contingência prevista. Ter um procedimento para contingência. Para contingência. Estudar quais são as características do condomínio, vertical, horizontal, e definir quais são as contingências que devem ser executadas pelo funcionário. É simples, até uma quebra de elevador tem que ter uma contingência. Falha no fornecimento de energia, tem que ter a contingência. Então, procedimento de contingência. A quarta dica é justamente o treinamento. Então, eu criei um procedimento, estabeleci uma contingência, mas não treinei o funcionário. Então, eu vou ter um problema. Ele não vai saber executar. É a mesma coisa de não ter feito. Periodicidade de treinamento, Robson? A periodicidade normal dos condomínios é um treinamento por ano. O recomendado por uma assessoria de segurança é que seja feito um a cada semestre. Existem condomínios de alto padrão e de grande quantidade de pessoas que o treinamento é feito trimestralmente. Eu poderia dizer que quanto mais, melhor treinamentos? Seria o lógico, né? E quanto eu quero também investir nessa capacitação do funcionário. Mas eu tenho retornos muito positivos. Então, o treinamento ele faz com que o funcionário fique atento a situações de rotina. Quando eu falo de treinamento, não é só a parte de segurança. É como que ele atende uma pessoa, como ele se relaciona com os outros funcionários. E uma dica que você também aprendi com você, uma coisa que é um treinamento importante, é atualizar esses funcionários de como os bandidos estão agindo, né? Exatamente, que vai ser uma das nossas dicas. Né? Certo. Mas tem essa atualização você traz para o treinamento. O modus operandi, ele vai se alterando conforme a própria comunidade condominial se prepara para enfrentar aquela nova técnica. Legal. Então, eles alteram novamente a técnica. Essa falta de informação para o colaborador é que dá aso para que aconteça a intrusão. Quinta dica. Quinta dica é preparar o morador para morar no condomínio. Então, é normal a gente fazer uma pergunta nas assembleias,
principalmente da implantação do condomínio, quando estão sendo distribuídas as vagas, geralmente o síndico me chama nessa hora para fazer uma palestra sobre segurança e eu faço a pergunta: quantas pessoas já residiram em um condomínio? Então, a média é de 70%, né? E isso vai influenciar na vida condominial. Ele estava acostumado a residir numa casa. Eu sou o dono da casa, eu libero a porta para quem eu quero. No condomínio, eu me submeto às outras vontades. Então, aquilo que eu controlava na minha casa não é controlado pelo outro. Mas como a gente sabe que a gente tem uma rejeição grande dos moradores de aceitarem esse tipo de regras. Regras, e até você falou em treinamento, eu já vi você falando que o ideal é que eles participem de palestras, okay. Mas a gente sabe que muitas vezes se marca uma palestra e não desce muitos moradores. Eu poderia também dizer que são diversas ações que devem ser feitas? Claro, diversas ações. Às vezes questiono os síndicos hoje em dia, nós estamos em 2019, os recursos que nós temos hoje para fazer um vídeo são muito fáceis, né? Então eu vejo às vezes o síndico repetindo a mesma coisa para cada morador que chega no condomínio. Então já estava na hora de nós termos um vídeo de integração. Fala, você está vindo morar no condomínio, essas são as principais regras. O próprio síndico poderia fazer esse vídeo. Ou, numa situação de maior recurso, contratar um profissional para dar as principais orientações para esse morador que está chegando. Agora, tem o manual, tem as palestras, tem todo o relacionamento. Comunicação. A comunicação. Eu falo até o acrílico do elevador. Sim. O síndico não pode se furtar de fazer, divulgar as normas de segurança. Porque é normal eu perguntar para o morador e ele fala assim: eu não sabia que existia essa regra no condomínio. Robson, você já passou 5 dicas valiosas para quem está nos assistindo. Depois do intervalo, as próximas 5 dicas muito valiosas também para manter o condomínio de quem está nos assistindo bem seguro. Fundamentais para eu criar o sistema de segurança. E você que está em casa, então não perca, sexta-feira, o segundo bloco desse programa essencial e, como disse o Robson, fundamental para a segurança do seu condomínio. Até sexta-feira.